E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jornada Financeira. E para hoje, eu gostaria de te perguntar: você sabe o que é preferência temporal? Você sabe como a preferência temporal afeta a sua vida em relação ao seu dinheiro? E é exatamente isso que a gente vai falar hoje no vídeo: a preferência temporal e o seu dinheiro. Mas antes que o vídeo comece, não se esqueça de deixar o seu like, porque esse é um assunto bastante importante e o like ajuda com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então não se esqueça, já deixa o seu like aí e também se inscreva no canal, dê o seu voto de confiança para mim agora e já se inscreva e aperte o sininho para que você não perca nenhuma notificação dos futuros vídeos. Então vamos lá, vamos ver como a preferência temporal afeta a sua relação com o seu dinheiro e vamos também explicar o que é preferência temporal. E é exatamente disso que eu vou começar falando o vídeo de hoje. O que é preferência temporal? A gente pode dizer que a preferência temporal se trata da escolha de consumo dos indivíduos e também da escolha de investimento dos indivíduos em relação ao tempo. Ficou meio complicado? Eu vou simplificar. A gente pode resumir falando assim, que existem pessoas com alta e com baixa preferência temporal. Pessoas com alta preferência temporal são muito orientadas para o consumo presente. Elas são mais orientadas a consumir agora do que no futuro. Então essas pessoas com alta preferência temporal têm a preferência de consumir os seus recursos, os recursos que elas têm agora, em detrimento do futuro. Já as pessoas com baixa preferência temporal fazem o inverso. Pessoas com baixa preferência temporal, elas preferem usar os seus recursos no futuro em detrimento do presente. E a gente começa a entender daí por que é alta e baixa preferência temporal. Se a sua preferência temporal é alta, você quer as coisas agora. Agora, se a sua preferência temporal é baixa, então você quer as coisas para o futuro, você não precisa consumir tudo agora. E esse conceito, ele é um conceito muito amplo. Ele afeta tanto indivíduos, tanto pessoas individuais como eu e você, como também ele afeta sociedades inteiras. E para exemplificar ele melhor para você, para que você entenda um pouco mais profundamente o que é essa preferência temporal, eu vou mostrar algumas imagens que eu fiz e vou explicar elas sob a luz da preferência temporal. Então vamos lá, atenção nas próximas imagens que eu vou te mostrar. Então aqui nessa primeira imagem, o que nós temos? Nós temos um exemplo, no caso de sociedade, com alta preferência temporal. E o que você consegue ver aqui nessa imagem? Você consegue ver uma imagem de uma sociedade mais primitiva em termos tecnológicos, menos avançada em termos tecnológicos do que a nossa. E essa seria uma imagem que retrata as primeiras sociedades humanas, que seriam sociedades de caçadores e de coletores. Na hora que você pensa lá na pré-história, bem lá atrás, as primeiras sociedades seriam sociedades de caçadores e coletores. E você consegue perceber que uma sociedade de caçadores e coletores, que por sinal também são nômades, exatamente porque eles são caçadores e coletores, eles também serão nômades, porque afinal eles não produzem o seu próprio alimento, eles vão ter que ir em busca sempre do seu próprio alimento, e quando esgotam um recurso em determinado lugar, eles têm que se mudar para esgotar os recursos de outro lugar. Uma sociedade assim é exatamente uma sociedade com alta preferência temporal, muito orientada ao consumo, até devido às condições que ela vive e às suas condições de sobrevivência mesmo. Se elas não fizerem isso, elas não sobrevivem. Os indivíduos ali não conseguem sobreviver. Isso vai implicar numa alta preferência temporal. Por quê? Porque assim que eles obtêm os recursos, eles precisam consumi-los imediatamente. Por exemplo, você está vendo uma carne assando aí. Suponhamos que essa sociedade de caçadores e coletores mate um animal, eles não têm como conservar essa carne por muito tempo, como a gente pode fazer hoje, congelando para comer bem mais tarde. Então eles têm que consumir ela o mais rápido possível. Então matou o animal, já consome. Como essa sociedade não domina a agricultura, ela tem que colher na natureza os recursos que ela precisa, então ela precisa se aproveitar quando esses frutos estão dando, quando está na época, tem que comer, tem que consumir. Só que devido a eles não produzirem e consumirem tudo de uma forma rápida, o que vai acontecer? Esses recursos vão se esgotar rapidamente, então eles têm que mudar para outro lugar. Isso seria uma sociedade com alta preferência temporal, como eu falei, devido ao pouco planejamento futuro e a comer
a consumir, enfim, tudo que você precisa no exato momento ou quase no exato momento que você obtém aquele recurso. Seria um retrato das primeiras sociedades humanas. Agora, conforme o ser humano foi aprendendo a mexer com as coisas, conforme nós dominamos a agricultura, por exemplo, nossa sociedade passou a abaixar a preferência temporal. Então, cada vez mais, nós nos tornamos uma sociedade com uma preferência temporal mais baixa. Então, quando nós percebemos que se a gente não consumisse tudo e nós dominamos a agricultura e a gente percebeu que nós podíamos pegar uma semente de uma planta e colocar na terra e fazendo todos os processos certos, essa planta cresceria, daria frutos e daria ainda mais comida para a gente, fazendo com que nós não tivéssemos a necessidade de mudar, as coisas mudaram de figura. Mesma coisa com a domesticação de animais. Se você domestica uma vaca, por exemplo, um frango, uma galinha, um porco, você consegue matar esse animal e comer a carne dele, sem que você tenha que caçá-lo na natureza, e ainda você consegue reproduzir esse animal. Então você abriu mão de consumir tudo agora, ou então de caçar todos os animais agora, para que você pudesse guardar alguns recursos, plantar ou domesticar, no caso de animais, e deixar esse animal vivo para se reproduzir, para que você tivesse mais no futuro. E uma vez que a gente conseguiu fazer isso, nós conseguimos produzir excedentes, e o que nós percebemos? Que se a gente não consumisse esse excedente e a gente conseguisse ir para outra sociedade que produzia outra coisa, ou em mais abundância o que nós precisamos, a gente podia trocar com essas pessoas através do comércio para que nós tivéssemos ainda mais coisas. Então, nesse caso, a nossa preferência temporal baixou. Por quê? Porque nós, como sociedade, nós percebemos que valia muito a pena abrir mão de consumo presente para que a gente multiplicasse e consumíssemos depois, e até em excedente, para que nós vendêssemos e trocássemos com outras pessoas e sociedades. E isso leva tempo. Isso, como eu falei, é abrir mão de um consumo presente para que você venha colher mais frutos no futuro. Seja com agricultura, com pecuária, com comércio, com qualquer coisa, esperar tem as suas vantagens. E saindo da questão de sociedade, que a gente já viu que a preferência temporal afeta muito a vida em sociedade, a gente tem também a questão pessoal. Como eu falei, os indivíduos têm alta preferência temporal. E acredito que já dê para deduzir por que eu coloquei um bebê. Porque um bebê tem a mais alta preferência temporal do universo. Os bebês têm alta preferência temporal. E claro, não é culpa deles, né? Acabaram de nascer, ainda não sabem de nada, tem que aprender tudo na vida ainda. Então o bebê, ele apenas se preocupa instintivamente com as suas necessidades mais básicas. Então, não adianta você chegar para um bebê que quer mamar, ou que quer comer uma papinha, ou qualquer coisa, tá com fome, e você chegar para esse bebê e falar assim: espera até a hora do almoço, espera até a hora da janta, não é hora de comer ainda. O bebê não vai entender, o bebê vai começar a chorar, vai querer comer agora, nesse exato momento. Isso implica numa altíssima preferência temporal. Então todos nós, quando nós nascemos, nós somos indivíduos, nós somos pessoas com alta preferência temporal. E a gente pode ir até mais longe, a gente pode falar de crianças, por exemplo. A preferência temporal de uma criança, pega uma criança, por exemplo, de 3 anos, 4, 5 anos, não é tão alta quanto a preferência temporal de um bebê. Essa criança já aprendeu a esperar por algumas coisas, mas ainda assim é uma preferência temporal muito alta comparada a pessoas adultas, pelo menos deveria ser. Porque é muito difícil você falar para uma criança, de você convencer uma criança que ela deve abrir mão de uma coisa que ela quer agora para ter mais, quem sabe, mais para frente. E claro, há indivíduos e indivíduos. Há indivíduos que vão entender isso com mais facilidade, há indivíduos que vão entender isso com menos facilidade. Mas mesmo assim, no geral, crianças têm alta preferência temporal. E conforme nós crescemos, a nossa preferência temporal também vai abaixando. Conforme nós crescemos e nos tornamos adultos, nós percebemos que esperar tem suas vantagens. Nós, por exemplo, compara com o bebê, começa a chorar se não come no exato momento que sente fome. Nós, como adultos, nós podemos pensar assim: peraí, agora não é hora do almoço ainda, agora eu estou fazendo outra coisa, eu não vou parar o que eu estou fazendo para comer, então compensa eu esperar até tal hora para que eu coma e talvez o meu dia seja mais eficiente se eu almoçar, por exemplo, todos os dias ao meio-dia, ao invés de parar o que eu estou fazendo para comer às 10 horas da manhã quando eu sinto fome, um exemplo.
Nós entendemos que pode haver vantagem nisso. Nós entendemos também que guardar dinheiro, por exemplo, você não consumir tudo que você quer agora e consumir talvez mês que vem, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, é uma vantagem. E nós entendemos também que se a gente souber esperar por várias coisas, e aí você pode pegar muita coisa, vou dar mais exemplos depois também, a gente tem a ganhar com isso. E ganho tanto intelectual como ganho financeiro, enfim, a nossa preferência temporal abaixa, embora não baixe no mesmo nível para todos os indivíduos. E nesse sentido a gente também pode dizer que quanto mais baixa for a preferência temporal tanto de uma sociedade como de um indivíduo, maior é o amadurecimento dessa sociedade e desse indivíduo. E depois de tudo isso que eu falei aqui, o ponto central é perceptível. As coisas só conseguem progredir, só conseguem ir para frente quando nós abaixamos a preferência temporal. É impossível, por exemplo, que uma sociedade de nômades, caçadores e coletores prospere se eles continuarem, é claro, sendo nômades, caçadores e coletores apenas. Uma sociedade assim pode ficar literalmente séculos sem sair do lugar. Por quê? Porque eles têm uma preferência temporal altíssima e estão apenas preocupados com a sua sobrevivência imediata e nada mais. Então, não saem do lugar. Da mesma forma, nós podemos dizer que uma pessoa só se torna realmente adulta quando ela abaixa a sua preferência temporal e começa a entender algumas coisas. Começa a entender que se você abre mão de coisas agora, você vai colher mais no futuro. Isso em vários aspectos. E a gente faz isso o tempo todo, como por exemplo, quando você escolhe não trabalhar agora ou trabalhar menos para você fazer um curso ou uma faculdade, ou então abre mão do seu tempo livre para que você faça um curso ou uma faculdade a fim de conseguir uma colocação profissional melhor no futuro. Quando você faz isso, você demonstra que você entende que abrir mão disso que você poderia estar usufruindo agora pode te dar vantagens maiores no futuro. Isso demonstra que você tem uma preferência temporal mais baixa do que, por exemplo, um bebê ou uma criança. Mesma coisa, como eu falei, quando você guarda dinheiro para comprar algo, ou até mesmo em outros aspectos, como por exemplo, quando você faz uma dieta, por exemplo, para emagrecer, você está abrindo mão da comida que você poderia comer agora para colher um benefício na sua saúde ou na sua aparência, ou então se você estiver tentando ganhar músculos, ganhar massa muscular, você tem que abrir mão de comer muitas coisas que você quer para o seu resultado dos músculos chegar. Só que tanto o emagrecimento como o ganho de massa muscular não é imediato, leva tempo para acontecer. Quando você faz isso, você demonstra também que você entende que abrir mão de certas coisas agora é melhor para o futuro. E quanto mais madura e adulta for a pessoa, mais ela entende essas coisas. Tá bom, mas e meu dinheiro? Você falou que você ia falar em relação ao dinheiro. Então é exatamente isso que eu vou falar agora. Na sua vida financeira, como a preferência temporal te afeta? Pense que quanto mais alta for a sua preferência temporal na sua vida financeira, pior para você. Se uma pessoa não abre mão de consumo presente, de nenhum consumo, quer consumir tudo que vê agora nesse exato momento, e ela não abre mão de nada para consumir no futuro, e até mesmo consumir mais no futuro, porque ela poderia acumular recursos para mais consumo futuro, a preferência temporal dessa pessoa não abaixou tanto assim de quando ela era criança até agora, pelo menos não no sentido financeiro. E isso talvez seja algo muito forte que eu falei. O amadurecimento financeiro dessa pessoa não veio. Então, se você é uma pessoa com altíssima preferência temporal ou com alta preferência temporal, tendo dificuldade de abrir mão de consumo presente para consumo futuro, você não amadureceu muito nesse sentido de quando você era criança até agora. E aqui eu quero fazer um disclaimer também. Não é que você tem que abrir mão de absolutamente tudo. Há coisas que sim, nós precisamos nesse exato momento. Se você não comer, por exemplo, você morre. Então uma parte dos seus recursos tem que ter uma certa preferência temporal para cima, porque são necessidades imediatas. Mas além disso, se você não consegue abrir mão de nada, então nós temos um problema. E pense que uma pessoa que, por exemplo, é endividada, e aqui eu não estou falando de dívidas que acontecem por razões emergenciais. Eu inclusive fiz um vídeo dando dicas de como uma pessoa não se endividar. Vou deixar esse vídeo no card aqui, porque eu acho que é um vídeo bem útil. E nele eu abordo tanto dívidas por comportamento, que é as que eu estou falando nesse vídeo, como dívidas por emergência.
Mas aqui eu estou falando de dívidas que vêm por comportamento, que vêm por muito consumo, e essas dívidas são muito comuns, principalmente dívidas de cartão de crédito, nesse sentido. A lógica de uma pessoa que se endivida muito por consumo, seja no cartão de crédito, no cheque especial ou em financiamentos e por aí vai, é exatamente essa. Essas pessoas têm uma alta preferência temporal. É muito consumo e pouca provisão, o que indica uma alta preferência temporal. Já inversamente, quanto mais baixa for a sua preferência temporal, melhor para você em relação à sua vida financeira. Então, pessoas que abrem mão de consumir parte dos seus recursos hoje para ter mais no futuro, amadureceram nessa questão financeira. Por quê? Porque elas entendem que abrir mão hoje é um benefício maior amanhã. E por mais que talvez elas queiram instintivamente consumir, conscientemente elas sabem que abrir mão é melhor nesse sentido, então consumirão em algum ponto, em algum momento no futuro, guardando hoje para ter mais amanhã. E pense que pessoas que investem dinheiro, e quando eu estou falando de investimento aqui, é investimento, eu não estou falando de especulação. Tem muita diferença entre investimento e especulação. Pessoas que investem dinheiro nesse sentido amadureceram ainda mais nessa questão da preferência temporal, têm uma preferência temporal mais baixa ainda. Porque pessoas assim estão dispostas a não usar parte dos seus recursos por muito tempo, por anos e anos e anos, a fim de terem mais recursos amanhã e então utilizá-los. Pense que todo tipo de investimento, não especulação, investimento, requer uma baixa preferência temporal por parte do investidor. Seja investimento em renda fixa, seja investimento na bolsa de valores, seja construir uma casa para você alugar mais tarde, seja abrir um negócio próprio. Todos esses tipos de investimento têm uma coisa em comum: eles levam tempo para dar fruto. Você vai usar recursos agora neles para que eles se multipliquem e te deem mais retorno apenas mais tarde. Então você deixou de consumir, investiu ali e o tempo te trará os retornos. E pensa que tempo é o que mais potencializa os retornos dos investimentos. Se você não estiver disposto a abrir mão de consumo agora e esperar um bom tempo para que os seus investimentos realmente deem fruto, então você tem um problema. Porque é impossível você ver o retorno dos investimentos desassociado do tempo. E para que você abra mão disso por um longo período de tempo, você precisa de uma baixa preferência temporal. E para eu demonstrar para você que o tempo é o fator mais essencial nos investimentos, para você ver visualmente isso, e que compensa esperar os investimentos amadurecerem e abrir mão de parte dos seus recursos no presente para ter mais no futuro, dê uma olhada nessas próximas imagens agora. Esse gráfico é um gráfico do Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores brasileira. Ele começa por volta do ano de 2006 e a gente está vendo ele aqui até 2024, mais precisamente até o dia 9 de janeiro de 2024, que foi quando eu tirei esse print. Você consegue perceber aqui que nesse tempo todo, e foi um período aí de, se não me falha a memória, 18 anos, se não me falha a matemática, melhor dizendo, um período de 18 anos. Você teve o Ibovespa saindo de abaixo de 50 mil pontos para um pouco acima de 130 mil pontos. Ele mais que dobrou nesse período. Só que para isso, uma pessoa que investiu no índice, suponhamos que investiu no índice do Ibovespa, acompanhando apenas esse crescimento, para ela ter esse retorno de mais de 100% em seus investimentos, o que ela precisou fazer, de acordo com a data que eu tirei esse print, ela precisou esperar quase 18 anos. Eu digo quase porque a data inicial aí, se eu não me engano, não é exatamente 9 de janeiro de 2006. Então ela teve que esperar quase 18 anos para colher esses frutos dos seus investimentos. E você abrir mão de um recurso por quase 18 anos para colher os frutos requer uma baixíssima preferência temporal, mas funcionou. Esse já seria um gráfico do S&P, do SP 500, que é o principal índice acionário da Bolsa dos Estados Unidos da América. E aí nós temos muito mais dados, né? Esse gráfico aí começa nos anos 1980 e você percebe o tamanho do crescimento do S&P nesse período. Ele saiu de bem abaixo de 1.000 pontos para quase 5.000 pontos. Ele multiplicou aí em 5 vezes nesse período. Ou em mais de 5 vezes, né? Porque está bem abaixo dos 1.000 pontos aí
nos anos 80. Então uma pessoa que estava viva nos anos 80, que já tinha nascido, já investia nos anos 80, se ela se manteve investida esse tempo todo, ela estaria resgatando o dinheiro dela hoje a um nível muito, mas muito maior do que ela investiu lá nos anos 80. Você não precisa ir tão longe, não precisa ser necessariamente anos 80. Pega anos 90, começo dos anos 2000, até mesmo meio dos anos 2000 ali, começo dos anos 2010, você vai ver que a pessoa que investiu nesse período, ela colheu sim os frutos da espera. Mas quanto tempo ela teve que esperar? 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, depende de onde a pessoa começou a investir. E você abrir mão desses recursos por esse tempo todo requer uma baixíssima preferência temporal, só que o gráfico mostra visualmente os mercados de ações com o tempo tendem para cima. Embora tenha sim muitas oscilações no meio do caminho, mas eles tendem para cima. E a pessoa paciente o suficiente, com a preferência temporal baixa o suficiente, que sabe esperar, vai colher os frutos mais para frente. Mas você me fala, Matheus, eu não invisto em renda variável, eu não invisto em ações, isso é uma coisa muito arrojada para mim, eu fico só na renda fixa mesmo. Mesmo na renda fixa, você precisa ter uma preferência temporal baixa. Isso daqui é um print também que eu tirei ontem, 9 de janeiro, eu gravo esse vídeo no dia 10 de janeiro, do Tesouro Direto, que é o título de renda fixa mais seguro que nós temos no Brasil. E o que você percebe? Que para você colher todo o resultado desses títulos do Tesouro Direto, você precisa esperar. Claro que nesse caso, nesses títulos você pode resgatar o dinheiro a qualquer momento, mas para você aproveitar realmente toda a rentabilidade que esse título te dá, você precisa esperar. Dá uma olhadinha nas opções. Tesouro pré-fixado 2026, são 2 anos para frente. 2029, você está falando de 5 anos para frente, daqui a 5 anos. Você está falando, 2033, 2035, tem um lá embaixo, Tesouro IPCA+, 2035. Você precisa se manter investido esse tempo todo para você colher todo o benefício desses títulos, mantê-los até o vencimento. Ou seja, se você é uma pessoa que investe exclusivamente em renda fixa, ou tem a maior parte da sua carteira em renda fixa, ainda assim, para que você colha todo o benefício desses investimentos, você precisa ter uma baixa preferência temporal, porque uma pessoa com preferência temporal alta não aguentaria esperar esse tempo todo, já resgataria esses investimentos se tentasse para um consumo presente. E isso seria, óbvio, muito prejudicial nos investimentos dessa pessoa, porque o tempo, que é o principal fator multiplicador, não teria tempo de agir. Portanto, acho que deu para entender, uma baixa preferência temporal só tem a ajudar a sua vida financeira. É a famosa história da formiga e da cigarra. Nós podemos dizer que a formiga tinha uma baixa preferência temporal, a cigarra uma alta preferência temporal, e quem se deu melhor no final, a gente sabe que foi a formiga. Então, se você é uma pessoa com uma alta preferência temporal, trabalhe a sua mente para abaixar essa preferência temporal, amadureça nessa questão financeira, abaixando a sua preferência temporal. Isso é uma habilidade que pode sim ser aprendida, essa é a boa notícia. Não é porque você tem uma preferência temporal em relação ao dinheiro alta hoje, que amanhã a sua preferência não pode estar mais baixa, desde que você trabalhe isso, que você comece a experimentar os benefícios de uma baixa preferência temporal, exercite a sua paciência e veja mais para frente realmente os frutos que isso te dá. Agora, se você é uma pessoa com baixa preferência temporal em relação ao dinheiro, parabéns. Continue assim, você está no caminho certo, isso mostra um alto nível de maturidade ao lidar com o dinheiro. Já tinha ouvido falar disso? Não tinha ouvido? Concorda com o que eu falei? Não concorda com algum ponto? Deixe nos comentários que com certeza eu vou ler e vou responder com muito prazer. Não se esqueça também, principalmente se você gostou do conteúdo, de se inscrever no canal e também apertar o sininho para que você não perca nenhuma notificação dos futuros vídeos que são sempre pensados para ajudar a melhorar a sua vida financeira. Não se esqueça também de seguir meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo, que nele também eu procuro postar coisas que serão úteis para a sua vida financeira. E se você quiser receber vídeos curtos todos os dias, com reflexões e dicas legais em relação ao dinheiro, recebe direto no seu WhatsApp. Entre na comunidade do canal Jornada Financeira. O link para entrar está na descrição, logo abaixo da parte que eu descrevo o conteúdo do vídeo, tem um link lá, clica nele e envia para mim um print mostrando que você está inscrito no canal. Isso já é o suficiente e eu já coloco você na comunidade. Então é isso aí, espero que tenha gostado mesmo do vídeo de hoje, espero que tenha entendido os benefícios de se ter uma baixa preferência temporal em relação ao seu dinheiro. E vejo você no próximo vídeo. Até lá!